Boa noite a todos. Eu achei que vinha bem pouca gente, que acabaram as festas, a gente precisa se recuperar, né? Então eu falei, não vai vir muita gente não, mas veio casa cheia, né? Bom, para mim é uma alegria poder estar aqui na primeira segunda-feira, primeira palestra, primeira reunião pública do ano, né? E como não podia ser diferente, a gente quis fazer algumas reflexões sobre o que é esse ano novo. O que é um novo ano? Né? O que isso representa para a gente? E o que isso, à luz da doutrina espírita, quais são as reflexões que nós podemos fazer sobre esse momento de mudança, esse momento de virada, não é? Então, para a gente começar, vamos pensar um pouquinho como que a gente controla o tempo, né? Então, lá no começo, como que a gente controlava o tempo aqui? Os humanos terrestres, né, quem vive aqui na Terra, começou a perceber ciclos. Então, você tem lá o ciclo dia e noite, de acordo com o movimento do Sol, os meses calculados de acordo com as fases da Lua, e o ano, o ciclo das estações. Então, no princípio, a gente pensava assim, passou verão, primavera, inverno e outono, virou o ano. Era assim que a gente controlava lá no começo. Quando começava o próximo verão, né, o ciclo novamente, a gente mudava o ano, a gente contava uma vez. Depois, começaram a aparecer os primeiros calendários, suméricos e babilônios, 3.000 anos antes de Cristo, baseado na movimentação da Lua. Egípcios, o calendário solar, aqui foi a primeira vez que a gente começou a contar 365 dias, né? Que é o calendário que considera o périplo, ou seja, a volta que a Terra dá em torno do Sol. Tudo bem? Os maias e os chineses têm calendários complexos, ligados também à astronomia, né, à observação do universo. Então, eles têm calendários diferentes. É o calendário do dragão, é o ano do dragão, é o ano do tigre, é o ano... de acordo com as galáxias, né? E os romanos, que inicialmente usavam o calendário lunar e depois foram reformulando esse calendário. Depois a gente começou a usar o calendário romano como base atual. Então, em 46 a.C., Júlio César instituiu o calendário juliano. Então, ele pegou o calendário de 365 dias, mais um extra a cada 4 anos. Então, ele teve que fazer uma correçãozinha, porque a conta não batia. Todos iguais de 365. Né? Então, fizeram uma correção. Foi o padrão do mundo por muitos séculos. Quando surgiu, então, o calendário cristão, que é o que a gente considera, né? A partir do nascimento do Cristo. No século VI, 525 anos depois de Cristo, então veja, não foi quando Cristo nasceu, 500 anos depois do nascimento dele, o monge Dionísio propõe contar os anos a partir do nascimento do Cristo. E aí nós temos, portanto, a divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Foi aceita gradualmente e depois pelos reinos cristãos da Europa. Né? E lá embaixo o calendário atual. Em 1582, o Papa Gregório VIII ajusta o calendário juliano para resolver algumas imprecisões astronômicas e surge o calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Muito legal, né? Para a gente entender como que a gente controla o tempo. Aí a gente entende que nós controlamos o tempo baseado em 2 movimentos astronômicos. A rotação da Terra no seu próprio eixo, considerado o dia, não é? Isso a gente conta o dia, e o ano através do movimento de translação. A Terra dar uma volta ao redor do Sol. Tudo bem até aqui? E lá em Júpiter, como é que a gente calcula o tempo? E lá na galáxia de Andrômeda? Qual que é o tempo no Sol? O Sol consegue contar um ano como a gente conta? Se ele é o centro da nossa contagem, lá não tem essa contagem de tempo. Então, se nós formos analisar realmente, o tempo não existe como nós o entendemos. O tempo é o agora. É o passado, o agora e o futuro. É só isso. Mas nós precisamos nos organizar. Nós precisamos marcar um encontro com alguém e chegar no horário.
Nós precisamos agendar o nosso médico para um dia, para um mês, para um ano. Então nós precisamos contar essas coisas. Alguns mais céticos e mais científicos vão falar assim, então uma mudança do ano não vale nada. Porque se a contagem de tempo é uma situação meramente organizacional nossa, o que tem a mudança do ano? É mais um dia, é mais uma hora, é mais uma volta em torno de si mesmo da Terra, é mais uma completude de uma volta circular da Terra ao redor do Sol. Os mais céticos podem pensar assim. Mas nós vamos buscar algo de bom em qualquer ocasião que nós pudermos, não é? Se nós levarmos em consideração cada manhã que nós acordamos como uma dádiva de Deus para nós, um tempo novo, uma nova oportunidade, por que não pensar isso na mudança do ano também? Então nós vamos falar algumas coisas da doutrina que nos faz pensar um pouquinho sobre o momento de renovação. Não é? Então vamos começar assim. Por que refletir sobre um ano novo? Por que a gente vai pensar sobre isso? Primeiro, é uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Começa uma nova fase na vida da gente, não é? Você fala assim, quando você chega no limite, né? Tem um filósofo que diz assim, a pessoa que inventou o ano novo é muito inteligente. Porque quando você chega nos 12 meses, você não aguenta mais. Aí começa de novo. Aí zera, muda um número, uma esperança nova, uma ideia nova. Então, se nós encararmos como uma oportunidade de aprendizado, poxa, 2026 está começando. É uma nova oportunidade. Posso começar de novo. O novo ano é mais do que uma mudança do calendário. Tempo concedido por Deus para a evolução do espírito. Assim como qualquer dia, né? Mas vamos encarar dessa maneira? Poxa, é um tempo novo. É um novo tempo dado a mim para começar, para evoluir como espírito. Lá no livro dos Espíritos, na questão 132, quando a gente fala de evolução, né? Kardec pergunta o seguinte, qual o objetivo da encarnação do espírito? Porque percebam, a gente controla o tempo encarnado, né? Algumas vezes no diálogo com os espíritos, no trabalho mediúnico, a gente às vezes se esquece, né, desses detalhes e fala de tempo, dia, mês, ano. E os espíritos geralmente nos respondem, mas nós não controlamos. Eu não sei que dia que foi segunda-feira. É diferente. Né? O tempo é contado diferente. Na revista Espírita, Kardec fez uma entrevista com um morador de Júpiter, né? Não é à toa que eu falei de Júpiter, e perguntou para ele quantos anos vive encarnado um espírito em Júpiter. E o espírito respondeu para ele, mas como assim quantos anos? A gente não controla o tempo como vocês. Aí Kardec, não, mas dá um cheiro para a gente entender e tal, contando com a nossa forma de contagem, né, considerando a nossa forma de contagem. Aí o espírito falou assim, em média 400 anos, uma vida de um encarnado, né? Nós aqui, 100 anos já está até muito, né? A gente já quer ir embora mais cedo. Então, voltando aqui, Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação do espírito? Por que a gente está aqui? Se a gente está pensando no ano novo, vamos refletir. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Por que eu vim para cá? A espiritualidade responde. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então aqui já tem uma notícia boa. Todo mundo aqui um dia vai ser espírito perfeito. Nós vamos chegar lá. Jesus não disse, vós sois deuses e farão o que eu fiz e muito mais? Nós vamos chegar lá. Vai ser em 2026? Eu acho que ainda não. Mas nós vamos chegar lá. Para uns é expiação, eu tenho que expiar, para outros, missão. Tem alguns que vão encarnar entre nós com missão. Né? Nós vemos no próprio livro do Nosso Lar, né? Quando André Luiz encontra a mãe que vive em esferas superiores, em uma, vamos dizer, para a gente entender bem, uma colônia superior a Nosso Lar, e ele pergunta sobre o pai, né? Ele fala assim, meu pai, seu pai está no umbral. Que é a linguagem do livro, né, gente? Porque dentro da doutrina
formal do Espiritismo, de Kardec, não tem a palavra umbral, né? Nós vamos usar a linguagem do livro. Está no umbral. Tá bom, mas... quem mais está lá com ele? Tá? 2 mulheres que eram mulheres com quem ele traía a esposa. Que era a mãe que estava ali falando com André Luiz, né? Aí André Luiz fala assim, mas e agora? Como é que vai ser? Não tem como a gente resgatar? Aí a mãe dele, espírito superior, diz o seguinte, eu vou encarnar. E vou ter o seu pai como marido de novo. E isso ele já se espanta. Como ela perdoou e iria tentar novamente. Mas e as mulheres? Vou tê-las como filhas. Então, um espírito desse está em expiação? Ele não está espiando. Ele está como missão. Ele está vindo para resgatar outros corações. Então, muitos de nós aqui vamos conhecer pessoas que percebem que a pessoa tem missão, é diferente. Ela não vem para sofrer, ela vai sofrer. Porque é da vida. A vida encarnado faz com que a gente passe por muitos desafios e sofrimentos. Nosso corpo ainda padece de muitas doenças, mas você vai ver que são espíritos diferenciados, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. A gente está aqui. É de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A gente lê rápido e não pensa, né? O que a espiritualidade está falando para Kardec aqui? Cada um de nós tem uma parte que lhe toca na obra da criação. Então ninguém aqui está sem objetivo. Todos nós temos objetivos altíssimo nível, com Deus. Estamos já exercendo os nossos objetivos finais na criação? Ainda não. Mas estamos sendo preparados para isso. Ninguém está aqui porque vai ficar do jeito que está, não. Nós vamos exercer papéis muito importantes ainda. Nosso papel na obra. Além do que, aqui vem um raciocínio interessante. Eu preciso passar por uma situação em que eu vou ser humilhado por alguém. Porque eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. Alguém tem que me humilhar, certo? Para esse alguém me humilhar, ele tem que ser muito orgulhoso. Então, até nisso, a justiça divina trabalha. Aquele que ainda é orgulhoso ajuda na obra da criação aquele que já foi orgulhoso para ele sentir na pele. E depois as coisas vão se modificando. Então, eu preciso de alguém que me faça o mal para eu me desenvolver. Entendeu? Então, parte que lhe toca na obra da criação. Até nisso, a justiça divina é perfeita. Não é mesmo? Para executar é que em cada mundo toma o espírito o instrumento em harmonia com a matéria essencial do mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós estamos aqui para viver, para experienciar, não é? Continuando, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Alguém aqui já viu uma árvore nascer sem ter passado pela semente? Não dá. Não dá. Tem que passar pela semente. Então nós passamos pela dificuldade, nós passamos pela infância, e eu não estou dizendo infância nossa aqui das nossas crianças, mas a infância espiritual. Espíritos puros, simples, ignorantes, que vão errar por ignorância, às vezes não é por maldade, por ignorância. Vamos cometer diversos erros. Talvez nós, no melhor comportamento possível, achamos que não estamos errando, e talvez estejamos ainda. Porque há réguas morais que a gente ainda não compreende. Então é importante a gente pensar que tudo se encadeia. Tudo se encadeia. E um novo ano vem para a gente pensar sobre isso. Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Estou aqui para evoluir. Não é? E tudo se encadeia. É um ano depois do outro. É uma oportunidade nova. E assim nós vamos devagarinho. Tempo como instrumento divino. Vamos lá. O tempo
não é punição, é misericórdia divina. Cada encarnação é uma série de uma escola. Olha que legal a gente pensar assim. Cada encarnação que a gente vem é uma série de uma escola. Nós vamos aprender matérias diferentes. Às vezes precisamos continuar uma matéria, né? Tem lá a matemática do início até o último ano do colegial tem, né? Essa porcaria desse, né? De matemática. Então, só fui gostar na faculdade. Então, nós vamos fazendo, às vezes, a mesma matéria. Aprofundando, melhorando. E tem matérias que vêm depois. Você não está pronto para estudar aquilo ainda. Né? A vida é a mesma coisa. E quando a gente repete de ano? Tem que voltar. Tem que fazer de novo. E vamos fazer de novo com vantagem, porque já fizemos uma vez. Então nós vamos repetir. Olha que bom. Nós já saímos na frente. Né? Vai ser mais fácil. Mas se a gente conseguir passar direto é melhor, né? Não perde tempo. Não é assim? Então, é como se fosse a série de uma escola. Cada vida que nós temos é uma série. A gente vai aprendendo coisas novas e repetindo aquilo que a gente precisa repetir. Nada acontece por acaso, né? Nós não temos nada por acaso. O acaso não existe, segundo o livro dos Espíritos. A resposta, né? No livro dos Espíritos. Aí nós vamos pensar o seguinte. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vamos pensar sobre isso. Cada vida nossa é uma série da escola, né? E tem uns que são meio bravinhos, não tem? Na série que a gente tá. Não tem aquele que rouba o lanche, que bate nos outros. Tem? Será que ele foi criado assim? Será que, né? Foi criado para ser ruim e o outro foi criado para ser bonzinho? Então vamos lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. Aqui de novo, ó. A cada um deu determinada missão. Cada um de nós aqui, ninguém está aqui jogado não, as traças para se virar. Cada um de nós tem uma missão. Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então nós não vamos sair daqui perfeito ainda, é progressivo, é encadeado, né? Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram pura e eterna felicidade. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao destino final. Nós vemos isso nas nossas crianças, não é? Aquelas crianças que são mais dóceis, que são mais amáveis, é mais fácil de lidar, elas evoluem mais rápido com a gente. Mas tem aquela que não. É aquela que quer quebrar a janela do vizinho na pedrada, né? Outros só suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quem que a gente quer ser? A gente quer ser aquele que se submete às leis divinas, e aqui não é por medo, é por entendimento. Não é que eu vou me submeter à lei porque eu tenho medo da consequência. Não, eu vou me submeter à lei porque eu concordo que Deus é supremo em todas as qualidades e ele é a inteligência suprema. Então, se ele deseja que seja assim, é porque é melhor para mim. Ele está correto. Não é? Aí a gente começa a achar sentido na frase de Jesus quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E na sequência ele diz: mas que seja feita a tua vontade. Alguém aqui acredita que Jesus de verdade estava desistindo da obra? Quando ele fala, afasta de mim esse cálice? Claro que não. Era um exemplo para nós. Hoje, depois de tantos anos, olharmos para essa frase e entender. Falar, opa, eu posso querer algo, mas que seja feita a vontade do Pai. Não é a minha. Não é assim? Continuando, lá na 258, ele fala assim, quando na erraticidade, quando a gente está desencarnado, né? Estamos do lado de lá. Antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então é aquilo, estamos do lado de lá. A gente falou disso no último encontro nosso sobre a escolha das provas, né? Então, quando eu estou do lado de lá, eu tenho alguma consciência, alguma previsão? Ele próprio escolhe o gênero de prova porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, as dificuldades pelas quais nós vamos passar, muitas delas somos nós que pedimos. Eu preciso passar por isso aqui para eu melhorar. Né?
Tem uma frase no livro Céu e Inferno que é incrível. Que o Kardec falando sobre a velocidade das provas, sobre, né, as dificuldades que a gente passa, a espiritualidade fala assim: se eu te prometesse que você vai trabalhar sem fazer nada errado durante um dia, para você ter a felicidade durante o resto da sua vida, você faria? É claro. Eu preciso ficar um dia ficar um dia sem reclamar, um dia sem falar mal de ninguém, um dia, fofocar não dá, né? Porque fofocar não tem como. Mas você precisa ficar um dia bonitinho. Para o resto da sua vida você ter só felicidade? Quem não faria esse acordo? Aí a espiritualidade complementa. Pois é assim. Uma encarnação perante a eternidade é muito menos do que um dia. É muito menos do que um dia. Então que nós nos esforcemos agora. Quanto mais nós nos esforçarmos agora, melhor será a nossa felicidade futura. E por que não pensar isso na mudança do ano? Espera aí, por que eu não me esforço agora? Não é? Para que eu possa gozar de maior felicidade depois. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Planejamento espiritual. Escolhemos provas compatíveis com nossas necessidades e com nossas forças, tá? Nós já falamos isso no último encontro, mas ninguém está aqui com provas que não consegue cumprir, né? Porque nós escolhemos e a espiritualidade nos ajudou. Falando assim, ô Neuber, isso aqui você não vai conseguir não. Vamos devagar? Vamos no carnezinho? Então, temos provas compatíveis com a necessidade. Deus permite escolhas visando o nosso progresso, né? E o novo ano traz desafios educativos. Não traz? Nós não podemos ser ingênuos achando que mudou a data no calendário e esse ano nós não vamos ter problema. Né? Nós vamos ter problema. Nós vamos ter dúvida, nós vamos ter problema, nós vamos ter tristeza, nós vamos ter alegria, nós vamos ter amizades, nós vamos conhecer gente nova, nós vamos perder entes queridos, nós vamos perder amigos que vão embora, está na hora deles. Então tudo, não é? É um ano como outro qualquer. Mas nós não podemos nos abater pelos desafios que nós teremos e nem nos vislumbrar, nos ficar bobo, né? Para usar o termo correto, com as coisas boas que nos acontecem. Não é? Como dizia Chico, isso passa. A dor passa. A alegria também. Não é? E é entre esses dois extremos que nós vivemos. É assim? Continuando aqui, lá na 266 ele fala assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Já falamos um pouquinho disso no último encontro, mas vamos relembrar. Pode parecer-vos a vós, ao espírito? Não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então o que Kardec está falando? Bom, se é eu que escolho, então eu escolho só coisa boa. Né? Eu vou escolher só coisa boa para mim. Mas não é bem assim. Porque quando nós estamos do lado de lá, nós estamos na vida verdadeira. Né? De posse dos nossos conhecimentos, do que nós já passamos. Nós temos maior visão de onde a gente quer chegar. Né? A gente não vê, às vezes, alguns livros contar de visitas dos espíritos a mundos mais avançados. Imagina você ir num mundo muito mais avançado. Eu quero morar lá. Né? A gente já sai daqui do Brasil, vai ali do lado, já quer morar lá, né? Porque é bem melhor. Então imagina você ir num planeta melhor. Fala, poxa, meu objetivo é morar naquele local. Né? Então isso te dá um ânimo, te dá um objetivo. E aí você fala, não, peraí, para eu morar lá quer dizer que eu tenho que pagar essas dívidas que eu tenho aqui? Vamos pagar. Divide no carnê aí, ó. Vamos lá. Devagarinho eu vou, né, resolvendo. Lei de causa e efeito. Aqui super legal, né? A gente planta e depois a gente colhe, né? Isso todo mundo sabe. Então, colhemos o que semeamos. O futuro é o resultado das escolhas passadas e, principalmente, presentes. O que a gente vai escolher nesse ano? O que a gente precisa mudar? E eu não estou falando aqui da gente falar, não, eu vou emagrecer, eu vou ler 3 livros no ano,
por mês, né? Eu vou conseguir uma promoção no trabalho, eu vou fazer o curso ABC. Não, é maior, é mais profundo, é mais filosófico. Peraí, quem que eu quero ser no final de 2026? O que eu preciso mudar no meu comportamento? O que eu preciso mudar nos meus hábitos? O que eu preciso mudar nos meus pensamentos? Nas minhas companhias? Não é isso? Onde eu preciso mexer para eu chegar no final de 2026 e falar assim, oh, melhorei um pouquinho. Estou um pouquinho melhor. Não é isso? E aí chega lá, você faz outro balanço. Opa, ainda o que falta? O que eu preciso melhorar ainda? Então vamos agarrar a oportunidade para pensar nisso. Não existe o acaso, nós já falamos disso, né? O sofrimento vem porque a gente precisa dele. Tem um porquê. A alegria também. Lá no 964 ele fala assim, não será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Olha isso. Então Kardec, aqui a gente já está lá perto do final do Livro dos Espíritos, né? Aí Kardec já falando das penas e gozos, né? Aí ele fala assim, mas peraí, Deus vê cada coisinha da minha vida, ele monitora para me recompensar ou para me punir? Resposta. Deus tem suas leis e como é que é? Regerem todas. Deve ser. Não sei. Acho que está errada a palavra. Todas as vossas ações. A regerem, perdão. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vossa é a culpa. Né? Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Né? Dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. E assim é em tudo. Vamos lembrar da mulher adúltera, né? Jesus, em sua missão na terra, escrevendo na areia com o dedo. Aí chega aquele povo todo com a mulher adúltera querendo apedrejá-la. E diz assim a Jesus, ela foi adúltera. Jesus só olhou assim, continuou. Por quê? Porque o que tem a ver Jesus com o pecado dela? Nada. Isso é um assunto dela e do marido dela, né? Ele não falou nada. Aí disseram, vamos apedrejá-la. Aí Jesus falou, não, peraí. Aí nós vamos falar de um costume religioso. Aí ele interveio. Aí ele falou, não, agora eu preciso intervir, porque o entendimento da lei está errado. Porque no entendimento da lei nós vamos matar a mulher apedrejada. Mas e o adúltero? Foi poupado, né? Ninguém fala dele, né? E o adúltero? Só foi a mulher adúltera, mas e o rapaz? Esse foi poupado. E aí Jesus, claro, né, sabiamente diz, aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atira, né? Vai atirar como? E olha que interessante, ele dá esse ensinamento. Os homens se afastam, e diz ainda na parábola, na história, que os mais velhos primeiro, né? Não sei porquê, né? Mas quanto mais velho, mais besteira a gente já fez. Os mais velhos primeiro, os mais novos depois. E a mulher esperava o julgamento do Cristo. E o Cristo fala para ela, cadê os homens que te acusavam? Foram embora. Então eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Veja o que é o ensinamento real. Em momento algum, Jesus julgou a mulher. Ele julgou o ato do apedrejamento. Percebe a diferença? O ensinamento está ali. Então, a gente... Não tem nada a ver com o assunto aqui, né? Mas é interessante a gente lembrar dessa história, né? Mas aqui, é interessante a gente pensar na lei. Porque não é Deus que vai nos punir.
pelas nossas atitudes? Somos nós mesmos que vamos sentir depois, quando nós tivermos capacidade de entender que nós erramos. E os excessos, né? Aqui, ó. Você pode ter o excesso que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Mas tem limites físicos. Não por acaso. Que vai me trazer enfermidade, morte e muitas vezes só tristeza. Muitas vezes só tristeza. Porque quando nós cometemos excessos, na hora é bom, né? Na hora que a gente está nos excessos é muito bom. Ninguém semeia chorando. Todo mundo está semeando rindo, né? A gente joga a semente rindo, mas nem sempre a colheita é feliz também. Depende do que a gente semeou, não é? Então, muitas vezes nós mesmos sofremos a consequência daquilo que nós fazemos. Por que não pensar nisso no começo do ano? O que eu estou semeando? O que eu estou trabalhando na lei de causa e efeito? Aquilo que eu estou fazendo de fato vai me trazer boas experiências ou más experiências? Não é assim? Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos a consequência dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade e da nossa infelicidade futura. É a gente que escolhe. Olha que legal. Não tem injustiça na vida. Não tem injustiça. Somos nós que escolhemos. Né? E naquele momento que você se sente injustiçado, é o momento de você pensar assim, que bom. Que bom. Fico feliz. Porque eu já injusticei, eu já fui o causador desse sentimento em alguém. Alguém se sentiu injustiçado por minha culpa. Então, se eu estou sofrendo isso, ótimo. Jesus falou dos aflitos e dos injustiçados, dos que têm sede de justiça, no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão saciados. Agora, o que se vinga vai ser saciado? Não. Esse não. Está fazendo errado. Né? Os aflitos que sabem conviver com as aflições, considerando as oportunidades de crescimento, esses são bem-aventurados. E os que murmuram, que reclamam, que se revoltam. Você está escolhendo. Então é interessante a gente pensar sobre as escolhas que a gente faz, né? Para nós mesmos. Bom, tempo de renovação interior, né? Verdadeira renovação é por dentro. Apesar que todo mundo faz a promessa de emagrecer, né? Por fora, normal. Eu mesmo vou, viu, gente? Vocês vão ver ao longo do ano. Ajuda aí, mãe cobra. Mudar hábitos, pensamentos e sentimentos. Aqui é o mais importante, ó. Lembra que a gente falou de hábito, pensamento e sentimento? Renovar. Você não gosta de alguém? Trabalhe isso. Pensa bem sobre isso. Muda essa característica. Mesmo que você não goste da pessoa, tente trabalhar isso. Porque fica em você, né? A chaga do ódio fica na gente. Não é assim? Vocês sabem da história do Chico, né? Que ele tinha um cachorrinho. Não sei se é Haroldo que conta. Acho que é Haroldo que conta essa história. Ele tinha um cachorrinho, e o cachorrinho danado, né? Fazia um barulho, e o cachorrinho ficou doente. E o Chico triste, porque o cachorrinho ficou doente, pô. E ele gostava tanto do cachorrinho, tinha que trabalhar, o cachorrinho passando mal, aquela coisa. Um dia ele chega em casa e fala, cadê o cachorrinho? Aí a irmã dele fala, não, morreu. Como assim morreu? Não, nós matamos ele. A irmã dele matou o cachorrinho. Mas por que você matou o cachorrinho? Porque ele estava sofrendo e você ficava preocupado, eu vi que você não estava bem, matei o cachorrinho. O Chico ficou tão chateado, ficou triste. Com o passar do tempo, Emmanuel apareceu para ele e falou, nós não vamos conseguir trabalhar. Não dá. Por quê, Emmanuel? Porque você, pelo seu ressentimento, pela sua irmã, estava criando uma espécie de um miasma escuro no peito dele. Um ódio, né?
Ele falou, com isso aí você não vai conseguir trabalhar. Nós não vamos conseguir nem conversar se você não melhorar isso. E aí o Chico falou, mas o que eu vou fazer, né, agora? Imagina você nessa situação, né? Com ódio de uma pessoa, com tristeza, com aquela, né, aquela mágoa. E aí Emmanuel fala assim, o que será que ela quer? O que ela mais sonha em ter? Dá um presente para ela, mas o presente o que ela quer. E aí Chico descobriu que ela queria uma máquina de lavar. De última geração, né? Conta aí as histórias que Chico está pagando até hoje, né? Chico morreu e ficou a dívida. Depois ele foi lá e comprou a máquina e deu para ela. E conta-se, né, dessa história que quando ela recebe a máquina, ela dá um abraço tão carinhoso em Chico que aquilo limpou todo aquele miasma que ele tinha. E ele volta a trabalhar. E aí acabou o negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica chateado com alguém, quando a gente fica, né? Então, que nesse ano a gente pense nisso. Aqueles que a gente fica alimentando, aquela mancha escura, que a gente pense nisso, fala, poxa, será que não é hora de eu arrumar uma maneira de parar de pensar nisso, de modificar o meu pensamento, de na hora que vem aquela mágoa eu... Pede, gente, faz uma prece, pede a Deus, pede espiritualidade, apoio, para que você modifique, não é? Às vezes tem alguns problemas pequenininhos que se a gente faz uma prece, resolve. E não é do jeito que a gente imagina, não é que você faz uma prece, vai baixar um anjo aqui e conversar com a gente, não é isso. As ocasiões vão mudando, as coisas vão mudando, daqui a pouco você fala, pô, resolveu o problema. Através da prece, né? Através da confiança, da fé da gente. Então que a gente pense nisso. Mude hábitos, pensamentos e sentimentos. O homem de bem como meta. Aqui lá no livro, eu acho que é no próprio, não, é no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala sobre o homem de bem. Eu resumi o resumo, né? Que é grande o negócio. Mas vamos lá. O homem de bem, segundo o Evangelho, Espiritismo segundo o Evangelho, aqui, capítulo 17. Pratica a justiça, o amor e a caridade. Pratica. Não é que ele admira como nós admiramos, né? Nós admiramos a justiça, nós praticamos a justiça certinho, certinho? Ou de vez em quando a gente dá uma resposta atravessada sem precisar, uma buzinada que não precisava dar, uma ultrapassagem com raiva que a gente tomou uma fechada que é da outra. Então, a gente pratica a justiça? O amor e a caridade age com humildade, indulgência e benevolência. Indulgência é quando o outro tem um defeito, eu desculpo o defeito no outro, eu entendo o defeito do outro. Né? Jesus na cruz, Pai, perdoai-vos, às vezes não sabem o que fazem. Isso é indulgência, né? Eu estou vendo que o outro está em erro, mas eu respeito o erro do outro. E benevolência? Esforça-se para vencer as suas más inclinações. Todos nós as temos, né? Reconhece as suas imperfeições e busca melhorar-se. Faz ao próximo o que gostaria de receber. Já pensou se a gente fosse assim? Que legal! Você só vai fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse se ele estivesse no seu lugar. Não se orgulha de suas virtudes, nem julga os outros. Compreende que todos estão em processo de evolução. Aí aqui Kardec, né, só para nos deixar um pouco mais em desespero, diz assim, não ficam aqui assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Tem outras qualidades que Kardec nem elencou, né? Se nós conseguíssemos aqui, ó, pensar um pouco sobre isso, não é a melhor época do ano para a gente pensar nisso, gente? Não é agora que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso? É aquilo que a gente falava, como eu posso chegar no final do ano um pouquinho melhor nessas qualidades? Nas coisas que eu vou fazer no meu ano. Não é? A gente vive um dia de cada vez, mas a gente tem que ter meta.
A gente tem que pensar lá na frente. No final do ano eu vou chegar um pouquinho melhor nisso aqui. Essa é a meta. Essa tem que ser a nossa meta. Trabalhadores da última hora. Aí somos nós, né, gente? Os espíritas, né? Nunca é tarde para recomeçar. Você está no erro, não tem problema. Começa hoje. Começa amanhã. Vou deixar vocês descansarem hoje. Começa amanhã. Né? Amanhã a gente começa. Deus acolhe todo esforço sincero. Todo esforço sincero. Uma vez eu ouvi uma comunicação em que o espírito, bastante culto até, era até difícil de entender o que ele dizia, tão alto o nível de cultura dele. E do pouco que eu consegui entender, ele disse assim: quando qualquer um de vós, né, de nós, desenvolve uma pequena vontade de melhorar, em qualquer aspecto, vários espíritos se unem ao seu pensamento para te ajudar. O céu fica em festa. Quando você tem uma vontadezinha de ser melhor em alguma coisa, de fazer o bem, vários se interessam por isso e querem te ajudar. Então depende de nós. Ele não falou isso, mas eu complementaria, né, como opinião pessoal. Se você quer fazer o mal, é igualzinho. É igualzinho. Quer fazer o mal? Você vai ter bastante gente querendo te ajudar também. Então cabe a nós escolher que caminho a gente quer traçar. O que eu quero fazer? E quais as companhias que eu vou querer para mim. Né? O Ano Novo é um convite ao trabalho no bem. Está começando agora, gente. Quanto trabalho no bem a gente pode fazer durante todo esse ano? O quanto a gente pode chegar no final do ano, olhar para trás e falar, nossa, trabalhei bastante. Fiz bastante coisa. Mas valeu a pena. Não é assim? Trabalhadores da última hora está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Deus chama todos ao trabalho no bem. Todos nós somos convidados a trabalhar no bem. O valor está na sinceridade do esforço. Não é o que você faz, mas é o que você quer fazer, é como você quer fazer. Não é? Nós aqui fazemos na casa, o último sábado de cada mês, a entrega das marmitinhas. Né? Eu geralmente fico entregando na porta. Né? A maioria dos trabalhadores faz a comida, que é um trabalho muito mais nobre, né? Muito mais bonito, e eu vou lá entregar só. Mas quando você entrega uma marmitinha para alguém, qual que é o seu sentimento? Você está fazendo isso por obrigação, entrega, tchau, vai embora? Ou cada um deles você está olhando no olho e falando assim, meu irmão, você tem uma boa semana. Você entrega uma pensando assim, como eu queria poder fazer isso toda semana? Percebe? Então, não é o ato, é o sentimento que você põe nele. É o seu desejo, é a sua fé, a sua vontade de fazer o bem. Então, nós temos que trabalhar isso. Né? Valor da sinceridade do esforço. Você pode vir aqui e falar assim, eu vou varrer o salão. Isso é oração, gente. Eu vou lavar uma louça em casa, isso é oração. Vou fazer um arroz, eu tinha um tio, né? A gente pode dizer que é tio, que era o tio Zé, me ensinou a fazer arroz. Eu vim morar, né, de volta em São Paulo, longe dos meus pais, morava sozinho, e ele falou, vou te ensinar a fazer arroz. E ele ficou 1 hora me ensinando a fazer o arroz. Então você põe aqui primeiro o óleo, aí você não frita muito a cebola para não perder o gosto, aí você põe o arroz, água quente, porque não pode ser água para não, né? Água quente. Aí faz assim, faz assim, faz assim. Uma hora que o arroz estava quase pronto, ele falou assim, mas se você não colocar amor, vai ficar péssimo. Pode ficar gostoso, mas vai ficar péssimo. Percebe? Então é a sinceridade no esforço de tudo que a gente faz. Lembra do homem de bem? Em todas as ações que a gente faz. Nunca é tarde para servir e progredir. Cada um recebe conforme as suas obras. Não é assim? O trabalho no bem é caminho de evolução. Não importa quando o espírito desperta. Não importa quando, gente. Se você quiser mudar a partir de amanhã, tá ótimo. Tá ótimo. Tá no tempo certo.
Planejamento espiritual anual. Então vamos lá. Conhecer-se a si mesmo. Vigiar pensamentos e atitudes. Cultivar o bem diariamente. Lembra de Santo Agostinho? Acho que está aqui, quer ver? Ó, 919, bem famosa essa, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Eficaz, o que é na prática? Kardec está falando assim, na prática, eu quero saber o que eu tenho que fazer para eu melhorar nessa vida e resistir às atrações do mal. Santo Agostinho respondeu, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Olha que inteligência nessa resposta. O que eu tenho que fazer para me melhorar? Se conheça. Conhece a ti mesmo. O que eu tenho que fazer para resistir ao mal? Se conheça. Se conhecendo, você muda o seu comportamento, você melhora, você evolui. E você resiste à atração do mal, porque o mal muitas vezes está na gente. É a gente que cria para nós as situações. Depois, o que Santo Agostinho deixa para nós? Toda palestra a gente fala isso, né? Mas é importante para a gente gravar. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a alguém algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Todo dia eu vou dormir. Hoje eu fiz alguma coisa reprovável? Hoje eu deixei alguém chateado comigo por algo que eu falei? Hoje eu deixei de fazer algo que era importante eu fazer? Deixei de elogiar alguém quando eu precisava de um elogio? Deixei de, antes de cobrar alguém, bom dia, você dormiu bem? Você está bem? Feliz ano novo. Vamos começar agora a conversa? São pequenas coisas. E a gente só vai conseguir enxergar isso se a gente olhar todo dia. E não é para se culpar. É para olhar onde a gente pode melhorar. E devagarinho a gente vai melhorando. Ferramentas do ano novo. Evangelho no lar. Todo mundo faz evangelho no lar? Se não fizer, é simples. 30 minutos, um dia por semana. Um dia por semana. Só buscar fazer sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Pode pegar o evangelho ao acaso, abrir e ler e comentar. Conversar sobre aquilo que leu. Né? Tem gente que faz com outros livros, não tem problema, desde que seja, né, o evangelho cristão, né? Pode pegar a Bíblia, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que já é um livro que explica um pouquinho melhor, né, o Evangelho do Cristo. É meia horinha. Bota um copinho de água ali do lado, terminou, faz uma prece, bebe a sua aguinha e está tudo certo. É um momento de culto nosso no lar, em casa. Só isso. Faça. É muito bom. Né? Do lado de lá, a sua casa vai se tornar um pronto-socorro. Vai se tornar um pontinho de luz. Você está fazendo bem para a sua família? Tá, mas está fazendo bem para a rua toda. Às vezes para o bairro. Então vamos acender uma luzinha em cada casa nossa. Faz o evangelho no lar. Prece e vigilância. Orai e vigiai. Né? Isso sempre. Caridade. Quem faz caridade tem tempo de sofrer, gente? Quem está trabalhando não tem tempo de sofrer. Todos nós aqui temos problema, mas se eu estou fazendo caridade para alguém que tem problemas maiores que os meus, e os meus problemas? Põe no bolso. Não, guarda aqui, deixa eu ajudar o outro lá que está pior que eu. Não é assim? E os nossos vão se resolvendo sozinhos, porque a gente está ocupado fazendo bem. Não é assim? Então, vamos fazer a caridade, se ocupar com isso. Estudo contínuo. Tem que estudar, gente. Tem jeito não. Ah, eu não gosto de estudar. Leia. Ah, não gosto de ler. Escute. Assista. Escute. Coisas boas, né? Veja palestra na internet. Né? Palestra de bons palestrantes. Palestra de gente que está dentro, né? Da doutrina realmente, né? Procure coisas assim. Hoje em dia tem livros narrados na internet, vários. Nós aqui temos um projeto de narração do Livro dos Espíritos. Escute.
Vai viajar? Vai ouvindo. Eu adoro fazer isso, porque está ocupando tempo. Isso é estudar. Né? Às vezes a gente põe aquela ideia na cabeça, nossa, estudar é dificílimo, eu preciso mergulhar. Não, é no seu tempo, no seu entendimento. Você vai ler um livro hoje, daqui a 5 anos você vai ler de novo, você mudou. O livro não, mas você mudou. Você vai interpretar de outra maneira. Então é gostoso a gente reler, né? A gente fazer de novo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu odeio números romanos, 27. No capítulo 27, eu sempre erro os números romanos. Tem lá, a prece é um meio de comunicação com Deus. Certo? Deus atende conforme a necessidade real do espírito. Ai, Deus, eu queria ter ganho a Mega Sena do meu... Gente, é o que você precisa de verdade? Será que é? Será que você não teria a possibilidade de fazer muito mais besteira se você ganhar um negócio desse? Né? Então Deus atende-nos de acordo com a nossa real necessidade. O que a gente precisa? Né? Às vezes você vai lá e fala, oh Deus, estou precisando de um negócio, tá difícil, estou com uma doença, tal. Ele vai achar uma forma de te aliviar. Ele vai achar uma forma de te atender, mas respeitando a necessidade que você tem. Né? Então, assim, eu estou com uma doença. Ah, Deus, tira a doença de mim? Não. Deus, dá-me força para encarar a doença. Dá-me bom ânimo para eu entender que essa doença é benéfica para mim. Está me ensinando. Está me deixando mais forte. Certo? Nem sempre o pedido é atendido como desejamos, né? Já falamos da Mega Sena, certo? A fé sincera fortalece e consola. Fé é uma coisa que a gente precisaria de muito mais tempo para falar. Mas fé é certeza. Fé é certeza. Eu estou sendo atendido. Você tem certeza que está sendo atendido. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a minha prece. É certeza. Não é que eu gostaria, não é que eu acho que... Não, é certeza. Fé é isso. Então, quando você tem fé sincera, pode ficar tranquilo que você vai ser atendido. A prece deve ser humilde, confiante e perseverante. Interessante essas duas palavras na mesma frase, humilde e confiante. Tem que ser humilde por quê? Porque nós temos que nos desnudar. Vocês já viram uma música do... Como é que é o nome dele? Que é do... Ah, esqueci. Milton, não é Milton Nascimento, é o outro. Que ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, ele tem que tirar a roupa, ele tem que pisar no chão. É interessante isso, porque a metáfora de ser você, de se reduzir a quem você é de fato. Por isso a humildade, de você falar, não, peraí, Deus, estou precisando de ajuda. Estou num momento aqui meio crítico aqui, dá um help aí, como a gente fala. Né? Confiante, porque é a fé, e perseverante. Repetitivo, forte. Não, eu estou perseverando naquele meu desejo, naquela minha vontade. O esforço pessoal deve acompanhar a oração. Claro, né? Caridade. Agora eu vou correr porque já está quase no final. Fora da caridade não há salvação, né? A frase de Kardec. A caridade começa no coração, não é na ação, né? E aí nós temos lá, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, aqui a gente já repetiu de ano. Benevolência para com todos já é difícil, né? Porque todos é todos, tá, gente? Aqueles que a gente não gosta também, né? Que a gente não concorda. Indulgência para a imperfeição dos outros. Indulgência é olhar para a imperfeição do outro e não reparar, né? E perdão das ofensas. É facinho ser caridoso, né? Para Jesus, né? Para nós é um... Deus nos acuda. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentimento dessas palavras, sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. É difícil. Mas por que a gente não pratica nesse ano? Vamos tentar um pouquinho mais? Concluindo, deu tempo certinho.
O futuro a gente constrói no hoje. Não é? A gente se constrói a cada dia. Então, lembrando de Santo Agostinho, é todo dia que nós vamos pensar. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, que eu preciso melhorar. O que eu fiz de bom, que eu preciso continuar. Cada dia é uma nova oportunidade. Portanto, um ano novo também. É uma nova oportunidade. Só que ele é construído dia a dia. Por isso é legal a gente pensar, lá no final do ano, quem eu quero ser? Como eu quero estar? E não é materialmente. Um carro novo, uma casa, não. Como pessoa. Quem eu quero ser no final de 2026? E para eu conquistar isso que eu quero ser, o que eu preciso fazer? É tudo isso que a gente falou. Caridade, trabalho no bem, revisão da gente mesmo. Onde eu estou errando, onde eu posso melhorar. Confiemos em Deus, Jesus e na espiritualidade amiga. E sigamos adiante. O mundo está doido, né? Mas Jesus está no leme. Jesus está no leme. Haverá ranger de dentes, né, e sofrimento. A gente já sabia que ia ter. Estamos passando por tudo isso aí. Mas ué, e quem está no controle? Será que é a primeira vez que um planeta chega ao estágio que o nosso está? Não, né? Será que Deus não sabe fazer? Não sabe mudar um planeta, né? De provas e expiações para regeneração? Então confiemos. Tenhamos paciência. A cada um de acordo com as suas obras, né? E, então, um excelente 2026 a todos nós. Que nós possamos pensar, refletir sobre esses conceitos, sobre a lei de causa e efeito, sobre a nossa responsabilidade, sobre o que nós vivemos e as nossas necessidades de sermos melhores. Né? Nós queremos que tudo melhore, então comecemos por nós. Né? Para que o país seja melhor, para que o mundo seja melhor, comecemos cada um na sua casa, com o evangelho no lar, né? Com a prece, com a oração, com a vigilância. E pensando no homem de bem, né? O quanto eu estou longe do homem de bem, o quanto eu quero chegar mais perto de ser um homem de bem, uma mulher de bem. Não é isso? Então, excelente 2026 para vocês. Eu fiquei muito feliz de estar aqui no primeiro, né, na primeira reunião pública do ano. Espero que tenha sido de algum valor, né, para todos. E nós vamos nos ver muitas vezes aí, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos para a fisioterapia.